Boa noite então a todos, aqueles que me conhecem pouco. Eu trabalhei com vocês só por um pequeno período do ano passado, em 2019, e depois eu me afastei. Fiquei 19 meses afastado e agora estou de volta. Voltei à escola, então tive muito pouco contato com vocês alunos do segundo ano. E as aulas de irrigação, então, eu peguei de volta a elas e estou trabalhando com vocês. Um assunto que hoje está bastante em evidência, uma vez que temos problemas de falta de água. Nós estamos com dificuldade em questão de água, poucas chuvas e muitos agricultores estão buscando essa alternativa de fazer irrigação, de comprar equipamentos, comprar tubulações e fazer irrigação. Como sendo a irrigação a salvação da lavoura, né? Mas não é bem assim. A irrigação é um complemento da chuva. Vocês já tiveram outras aulas, na época com o professor Air, ele deve ter colocado para vocês que a irrigação é um complemento das chuvas. E um dos conteúdos que é bem importante é saber calcular o consumo de água da cultura. Como é que eu vou fazer, ou como eu vou saber o quanto preciso colocar de água na cultura. A princípio, assim, recomenda-se uma irrigação num determinado volume por dia, em milímetros. Muitas vezes isso pode ser demais e outras vezes pode ser pouca água. Então, na verdade, existem cálculos para determinar exatamente quanto de água precisaria ser colocado a cada dia na cultura. Para que não haja nenhuma quantia em excesso colocada ou pouca água colocada. E a gente sabe também assim, que a cultura ela tem, conforme o seu desenvolvimento, né, ela tem uma necessidade de água por dia. Vamos ver que no período inicial da cultura ela precisa menos água. No momento que ela vai desenvolvendo, tendo seu desenvolvimento vegetativo, ela vai aumentando a necessidade de água. E quando essa cultura chegar na fase de floração e formação de grãos, vamos falar, por exemplo, a cultura do milho. Então, quando ela chegar na fase de floração e formação de grãos, essa cultura exige uma grande quantidade de água. Então, recomendar assim ao agricultor, dizer para ele que ele precisa colocar uma média de 5 milímetros de água por dia, não é a recomendação correta. Porque 5 milímetros de água, ou seja, 5 litros de água por metro quadrado por dia na fase inicial da cultura, vai ser demais, vai ser água demais. Já no momento que a cultura estiver lá na fase de floração, esses 5 milímetros vai ser pouca água. Né? Só por exemplo, assim, na cultura do milho, por exemplo, necessidade nessa fase de floração e formação do grão, ela precisa de 10 milímetros de água por dia. Né? Então veja, fazer essa recomendação de 5 milímetros de água por dia não é o correto. Então por isso existem cálculos. E eu vou passar para vocês como conteúdo para o dia 19. Eu estou fazendo essa gravação agora de noite, dia 18. Então eu estou postando a atividade para vocês para o dia 19. E ela se chama Cálculo do Consumo de Água da Cultura. Então, para ajudar um pouco vocês a entender isso ali, eu estou gravando esse vídeo ali, tá? Existe uma fórmula. A fórmula é Parece? Deixa eu ver. Olha se aparece ali. Parece. ETC igual KC vezes ET0. Eita números, né? O que isso significa? Evapotranspiração da cultura
igual coeficiente da cultura vezes evapotranspiração de referência. Tudo isso ali está nessas letras aí. E você precisa saber da onde vem isso ali para poder fazer os cálculos, tá? Como eu falei antes, nós vamos fazer um exemplo na cultura do milho, tá? Então eu vou colocar ali cultura do milho. Um dos dados que eu preciso é o coeficiente da cultura. O milho ele tem 5 fases de desenvolvimento da cultura. Ele tem a fase inicial, ele tem a fase desenvolvimento da cultura, onde ele vai então fazer o seu desenvolvimento, né? Ele vai crescer. Ele tem a fase período intermediário, esses inter aí, né, que estão tudo perdendo, né? Nada como ser gremista, né? Então, melhor. Podia ser grêmio intermediário, grêmio mediário, né? Mas é intermediário. Intermediário, final do ciclo, fase final do ciclo e fase colheita. Uma questão importante que eu vou comentar com vocês ali, que talvez vocês não vão encontrar isso em literatura nenhuma, mas o milho, a cultura do milho, para o grão ter um bom peso na colheita, ele precisa também na fase final ali, quando ele está maturando ali, ele precisa de água também. Muitos pensam que passou a floração e começou a formação ali da espiga, o milho já está garantido. Não, ele precisa também água durante a fase de maturação, que é o final ali para ele poder desenvolver um bom grão e ter um bom peso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, as 5 fases então de desenvolvimento do milho. Vocês olham bem a letra do professor, é bonita, né? Fase inicial 0,3, fase desenvolvimento da cultura 0,7, fase período intermediário 1,05. Esse período intermediário então ali é a floração, né? Floração e formação da espiga. Veja que é o período que ele mais precisa de água. Depois a fase final de ciclo, que é 0,8, e a fase colheita, 0,55. Esses números aqui nunca mudam na cultura do milho. Existe uma tabela, vou mostrar para vocês aqui, ó. A tabela, minha filmadora aí vai mostrando para vocês ali, vai baixando, vai levantando. Levanta um pouco mais. Levantando. Aqui onde está a cultura do milho, ali embaixo, ó. Tá conseguindo ver ali milho grão? Milho grão ali que estão as fases, né? Conseguiu? Então, eu vou baixando ali para vocês verem que tem todas as culturas, elas têm então um coeficiente da cultura. Isso são dados já não mudam, né? São dados fixos, né, de cada cultura. Mas nós vamos fazer o cálculo em cima da última cultura ali, que é a cultura de grão, cultura milho-grão, certo? Então, nós vamos a um exercício. Eu vou passar o exercício para vocês na aula de amanhã, mas eu vou hoje
conversando com vocês para vocês poder realizar amanhã a atividade. Vamos calcular, então o exercício vai ser calcule a ETC, ou evapotranspiração da cultura do milho grão na fase desenvolvimento da cultura. Tá? Então, eu vou postar depois o exercício para vocês, tá? Na plataforma. Esse vai ser o exercício que vocês vão ter que fazer, tá? Então vamos começar ali preencher essa conta ali, né? Começando então pela evapotranspiração de referência igual. Qual é a evapotranspiração de referência da cultura do milho na fase de desenvolvimento da cultura? 0,7. Consegue puxar bem ali? 0,7. Né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, no nosso cálculo, ETC igual 0,7. 0,7 vezes agora esse outro negocinho ali, que é ET0. ET0. O que é ET0? Pois é, ET0 é evapotranspiração da cultura. Como é que eu obtenho a evapotranspiração da cultura? É através desse equipamento ali, ó. Esse equipamento, ele se chama tanque classe A. Esse equipamento ali. Deixa eu ver bem certinho ali o que é. O tanque classe A é constituído com chapa de ferro galvanizado, redondo, né? Redondo ali, tem uma metragem. Na verdade, é uma grande bacia, né? Uma grande bacia ali, aonde ele vai ser colocado então numa superfície plana, que tem embaixo um estrado, né? Tem um estrado. Então é colocado esse tanque em cima desse estrado e colocado água dentro desse tanque. Consegue me enxergar também? Uhum. Enxergam eu, enxergam ali o tanque. Tá? Então, vai preencher esse tanque com água e vai deixar ele lá num local onde ele vai pegar sol direto. O que vai acontecer com a água desse tanque? Ela vai evaporar. Né? Então, num dia de muito sol, a água que vai estar nesse tanque vai evaporar. Qual vai ser o trabalho que você vai ter que fazer todos os dias? É fazer a leitura de quanto de água evaporou de um dia para o outro. Esse é o ET0, evapotranspiração de referência. Então, vai ter que formular uma planilha. Por exemplo, hoje é 18, amanhã é dia 19. Eu instalei hoje esse tanque. Botei esse tanque hoje lá na minha propriedade. Amanhã de manhã, lá pelas 9 horas, eu vou lá e vou olhar quanto evaporou. Eu tenho marcado quanto tinha de água, o volume que tinha de água no tanque. E amanhã de manhã, às 9 horas, então eu vou lá fazer de novo a leitura. E vou ver quanto diminuiu. Então eu vou fazer uma subtração ali. Quanto tinha de água ontem, hoje, né? Quanto tinha de água hoje. E amanhã de manhã, que eu vou fazer a leitura, eu vou fazer então uma subtração. Por exemplo, se eu encontrar lá um número X lá que deu 3 milímetros, na verdade tem que ter uma régua, ali do lado de dentro, né? Para marcar esses milímetros. Então, por exemplo, ontem tinha um volume X e hoje esse volume diminuiu, eu preciso saber quantos milímetros ele diminuiu. Né? Esse tanto de água que ele diminuiu é o que nós chamamos de evapotranspiração de referência, tá? Que é medida então por esse tanque ali, ó. Vejam, são os equipamentos que tu precisa ter para poder
calcular então a irrigação, quanto de água tu precisa repor que realmente foi perdido lá na lavoura, tá? Então digamos que ali foi 3 milímetros que tu fez a leitura ali, e evaporou, de um dia para o outro evaporou 3 milímetros. Então, aonde eu coloco esses 3 milímetros? Eu coloco ali na nossa fórmula, então, de T ser igual a 0,7 vezes 3 milímetros. Aqui, ó. Então, eu estou terminando minha fórmula. Essa é a minha fórmula inicial. Eu coloquei aqui o 0,7, que era lá a evapotranspiração, não, que é o coeficiente da cultura. E agora eu descobri, então, o ET0 pelo tanque, né, que é de 3 milímetros. Então, agora eu faço o cálculo. Multiplico isso aí. Vou pegar a calculadora ali, né, porque... Né, 0,7 vezes 3 igual 2,1 milímetros. 2,1 milímetros. Então, o que eu encontrei ali? Eu encontrei a evapotranspiração da cultura. Eu encontrei quanto realmente eu preciso colocar de água. O que esse 2,1 significa? O quanto de água evapotranspirou nessa cultura, nessa fase de desenvolvimento vegetativo, que é o que eu pedi para vocês fazerem o cálculo. Tá? Então, qual é a recomendação que eu vou fazer então para o agricultor lá? Eu vou recomendar a ele colocar 2,1 milímetros de água naquele dia. Esse 2,1 milímetro de água que ele vai colocar é igual em todos os dias do desenvolvimento vegetativo dessa cultura? Não, não. O coeficiente da cultura é igual. Sempre você vai ser 0,7. Mas, dependendo, se o dia for muito quente, ele vai ter uma evaporação de água lá no tanque, né? Lá no tanque classe A, ele vai ter uma evaporação maior. Então, quanto mais evaporar, mais água eu vou precisar colocar lá na cultura. Tá? Assim, eu vou colocar para a cultura só o quanto de água necessita. Não vou colocar água em excesso. Tá? Então, lembra quando eu falei antes que a recomendação geral assim do vendedor é a seguinte: tu instala o sistema de irrigação, na fase inicial da cultura tu coloca 3 milímetros por dia, depois na fase de desenvolvimento é 5 milímetros e durante todo o ciclo 5 milímetros. Aqui, pelo cálculo, a gente vê que não é assim. Existe sim uma conta a se fazer, né? Todos os dias tem que se fazer essa conta, né? Por exemplo, se tu vai irrigar todos os dias, então todos os dias tu vai ter que fazer essa conta. Agora, se o teu turno de rega, se tu vai irrigar de 2 em 2 dias a cultura do milho, então o que tu vai fazer uma ETC acumulada, uma evapotranspiração acumulada. Tu vai somar, vai fazer o cálculo do dia de hoje e vai fazer o cálculo do dia de amanhã e vai somar as duas ETCs e vai encontrar quanto tu precisa realmente colocar, certo? Então esse é o cálculo, é um cálculo bem técnico, é o que vocês estão estudando, né? Estão fazendo técnico em agropecuária, então tem que ser informação técnica passada ao agricultor. Não é simplesmente dizer para ele, coloca 5 milímetros. Não, pode ser que esses 5 milímetros, num determinado dia, seja água em excesso, né? O que acontece quando você coloca água em excesso? O que acontece quando você coloca água em excesso? Vai haver perda, você vai ter deixado um maior tempo lá a bomba, o conjunto motobomba funcionando, vai ter um gasto maior ou em energia elétrica ou em diesel, conforme vai ser o teu motor lá,
Então, e tudo isso vai aumentar os custos, né? Então, tem que ter o tanque classe A, tem que ter o equipamento, tem que fazer a medida ali diária de quantos milímetros evaporou, né? Aqui vai acontecer evaporação, para você poder utilizar todos esses dados no cálculo diário para poder saber quanto realmente tem que colocar de água na cultura. Tá? Eu vou postar ali a atividade e amanhã então vocês podem acompanhar ali. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim. E eu vou estar encaminhando uma atividade para vocês resolver ali então uma evapotranspiração da cultura do milho numa outra situação ali. Eu vou passar os dados para vocês e vocês vão fazer o cálculo ali e vão perceber que é bem simples, tá certo? Ok? Dá um like aí se gostou. Valeu, até mais, abraços e se cuidem. Grêmio campeão da Copa do Brasil.